também. Aliás, o Dr. André Ventura entra na televisão exatamente como comentador desportivo. Assim, eu entrei primeiro como comentador na área da justiça, que é a minha área, fazia um programa na CMTV, que era o Rua Segura. Depois passei então, ou seja, quando comecei a fazer programas já de maior expansão, foi quando passei para o comentário desportivo. E estive aí muitos anos. Não é a minha área, obviamente, de formação, mas gostei muito e aprendi muito. Aqueles debates ajudam-nos a preparar muito do que depois a política. Sabem que é curioso porque muitas das vezes o André Ventura é criticado por ter participado em debates de futebol ou ter sido comentador futebolístico. E eu acho que isso é um erro. Ou seja, se me perguntassem a mim se ser comentador desportivo descredibiliza um pouco a imagem de alguém, no momento atual, não é? De alguém que se candidata a primeiro-ministro, talvez. Porque estar ali naquele tipo de despico da oratória, às vezes é complicado depois ter alguma credibilidade em termos políticos. E isto serve para toda a gente, à direita, à esquerda, ao centro, seja quem for. Agora, a realidade é que nós já tivemos, por exemplo, um primeiro-ministro que foi literalmente presidente do Sporting. E esta, se calhar a malta mais nova não se lembra, mas é verdade. Pedro Santana Lopes foi presidente do Sporting em 1995 e, posteriormente, depois foi primeiro-ministro, embora durante muito pouco tempo, verdade seja dita, mas não deixa de ser curioso. Aliás, o Pedro Adão e Silva, o ministro da Cultura, é comentador desportivo atualmente na Sport TV. Portanto, vale o que vale. Embora concorde com a questão da credibilidade e etc. Olha, provavelmente não há debate em que é preciso tanta agilidade mental como os debates de futebol. Porque cada um está tão entrincheirado no seu lado que a pessoa tem que ser rápida a desmontar o argumento e a tirar de volta. E eu aprendi muito nesses debates. Hoje eu acho que uma das grandes vantagens, aliás, que tenho nos debates também, é este treino que eu já tinha de muitos anos. Foi um estágio ali. Foi um estágio, porque às vezes era 2, 3 horas, sempre em confronto com os oponentes. E eu gosto muito do debate e gosto muito do confronto. Por isso tive ali uma grande escola. Que diz que desde sempre foi um homem que gostou muito de questionar as coisas, pôr questões em causa, de proporcionar o debate, nunca questionou Deus e a religião. Eu acho que a fé... Nunca faz perguntas. Eu questiono, porque eu também tenho dúvidas sobre muitas coisas, não é? Eu sou um leitor compulsivo e leio muito sobre religião. Há pouco tempo li a biografia de São Paulo, porque eu gosto mesmo de perceber como é que isto aconteceu, como é que nasce o cristianismo, como é que ele se desenvolve. O que é a luz, por exemplo? A luz, na prática, é a ausência de escuridão. E se calhar, se não existisse mal, nós nunca poderíamos ter a capacidade de observar e reconhecer o bem. Da mesma forma que a luz é a ausência de escuridão, a presença do bem é a ausência do mal. E nós nunca poderíamos identificar a existência de mal se ele não existisse, não é? Ou melhor, presenciar a existência do bem se o mal não existisse. É mais por aí. Portanto, de um ponto de vista da minha perspectiva pessoal, é um pouco mais por esta retórica de pensamento. Mas repare, eu depois tento perceber que, eu acredito profundamente que cada vida, mesmo que tenha sido um dia, ou 20 dias, ou 3 meses, teve de certeza um papel no mundo ou na vida de algumas pessoas que às vezes mudam o resto da humanidade. Vai haver um banho de realidade. Aliás, nem vai ser um banho, vai ser um tsunami de realidade nas próximas eleições que vierem. E não é por o partido de protesto em questão ser o perfeito e não sei o quê. Não. É porque há protesto contra aquilo que as pessoas estão revoltadas. E não há mais ninguém a fazê-lo. A realidade é essa. Por isso, nós não devemos dizer à polícia como é que ela deve fazer esse policiamento quando ela está, sobretudo, no cumprimento de mandatos judiciais. A polícia estava a cumprir mandatos judiciais. Desculpem lá, nenhum dos senhores é juiz, nenhum dos senhores é procurador. Os polícias estavam a cumprir ordens que lhes foram transmitidas pelas autoridades judiciárias e pelas autoridades administrativas. Alguns não gostaram, isso é problema vosso, honestamente. Há uma parte do país que acha que sim, tem que haver mais polícia, tem que haver policiamento de visibilidade. Sabem, o policiamento não é só um policiamento de rondas, tem que ser um policiamento de visibilidade. Quem aqui está, nós assistimos, olha, até foi da CNN, uma jornalista que estava em direto a dizer que o espalhafato de hoje estava a prejudicar o tráfico de droga e a prostituição. Oh, desculpem lá, não é? Desculpem lá se o líder da terceira força vem aqui prejudicar o tráfico de droga ou da prostituição. Mas estamos malucos? Perdemos a noção do que é viver num país seguro, do que é viver num país decente? Agora estamos mais ao lado de quem trafica droga, de quem anda a traficar prostitutas, do que ao lado das pessoas e ao lado dos polícias. Portanto, preocupam-se com coisas muito seletivamente. Têm que começar a fazer propaganda ao mesmo alfante. Só que é uns comprimidos especiais. Em vez de ser para a memória, para tudo, é só memória seletiva. Deve ser assim um novo tipo de medicamento. Como é que vamos impedir os imigrantes ilegais e irregulares de terem acesso às finanças, à saúde? São ilegais. A polícia não encontrou nenhum imigrante ilegal. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que esta é uma zona de imigração. E nós vimos transmitir uma mensagem que é quem está ilegal tem que sair.
Quem trafica droga tem que ser preso. As pessoas têm que se sentir seguras porque O PSD, o Governo, a AD, estão a 1000 anos do Chega no que o Chega quer fazer ao país e no que o Chega quer para o país. Nós, por nós, tínhamos operações destas com visibilidade, com firmeza, sempre que fosse possível. Para as pessoas sentirem que têm polícia ali, que a polícia não se esqueceu deles e que há autoridade. Nós tivemos a nossa vigília quando os outros estavam a ser a sua manifestação, isso é legítimo. A nossa e a deles, penso eu. Tivemos moradores a explicar o que é o drama de viver num país com impunidade porta a porta. Vai acabar por fazer campanha a favor dele. Eu não sei se os partidos políticos tradicionais já compreenderam isso ou não, mas é o que vai acontecer. Eu não sou bruxo, atenção, eu não vejo o futuro, mas já li uns livros, não é? Portanto, o que acontece lá fora, normalmente acontece aqui, a história não se repete, mas rima. Pronto. Então porquê é que chamaram a polícia se não querem lá a polícia? Então não chamem os polícias, deixem os polícias estar na sua vida. O Governo tem coisas que nós nos revemos. Tem muito mais em que não nos revemos. Como querer contratar uma pessoa e pagar-lhe 15 mil euros. É um insulto a quem ganha pensões de 700 euros, de 600, 300 e 400. Sob segurança. O Governo tem feito algumas coisas e não se pode queixar de falta de apoio. Porque sempre que precisou de apoio, teve esse apoio. Agora, quando quer governar como o PS, como no caso da imigração, não estou agora a ligar uma coisa à outra. Estou porque sei que é um tema também na ordem do dia. Eu tenho um debate com o Primeiro-Ministro, falamos em controlar a imigração. O Chega leva ao Parlamento cotas para a imigração, o PSD vota contra. Isto faz campanha em prol do Chega. Mesmo que o Primeiro-Ministro, ou o Centrão, ou quiserem nomenclar aquele espaço ideológico, não compreendam. Mas faz. Garanto-vos que faz. Com isso porquê? Para mim, o centro é corrupção, é incapacidade de agir, é ter medo de agir, como se viu com o Primeiro-Ministro. Um dia saudou as forças de segurança, depois veio-lhes tirar o tapete e dizer que não gostou do que viu, não percebi porque é que não gostou do que viu. Não pode haver operações em bairros com indianos, ou com pessoas do Paquistão, ou com ciganos, ou com brancos, ou na Lapa. Mas qual é o problema de haver operações policiais, seja onde for? Porque é que não gostou de ver? Porque eram imigrantes? Se fossem portugueses gostávamos de ver? Quer dizer, parece que estamos naquela situação da Inglaterra. Se forem violadas mulheres brancas, temos que esconder. Se forem violadas imigrantes, nós não estamos a então falar temos que promover. Vou dar um exemplo. Ou seja, eu acho que este governo é fraco em segurança, é fraco no controle da imigração e é fraco no combate à corrupção.